Irmãos, é interessante a gente poder refletir um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, e hoje a gente já falou um pouco sobre família, a importância da família, para que a gente cresça, para que a gente esteja cada dia mais próximos do Senhor. A gente vai continuar e vai ter um pouco sobre família aqui também, a gente vai ver sobre a vida de algumas pessoas e vamos tentar olhar um pouquinho para a diferença de quando nós estamos com Deus, de como nós não estamos com Deus, como as coisas ficam. A gente vai falar um pouco sobre Davi, e é interessante, a gente normalmente olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas a palavra não poupa a gente de contar que Davi não esteve todas as vezes bem com Deus, e teve um período onde ele ficou bastante tempo e correu bastante perigo, sim, o Senhor. Mesmo depois de ter sido ungido, ele foi ungido até no começo, ele sabia que ele tinha sido ungido, ele sabia quem Deus era, ele escrevia sobre o Senhor, ele falava com o Senhor sobre as dificuldades, o aperto no coração dele, mas ainda assim ele se mantinha longe do Senhor. E a gente vai ver a diferença de uma vida que está se afastando do Senhor e de outra que vive prudentemente com Deus. Talvez uma vida que a gente nem imaginaria. Poderia dar um exemplo para Davi ou para a gente, muitas vezes cristãos. É interessante a gente refletir nisso, então. Davi começou muito bem. A gente vê bastante características, bastante coisas em Davi, que às vezes a gente fica surpreso, um jovem fazer aquelas coisas, ter a proatividade de se aproximar do Senhor com o carinho que Davi tinha por Deus. Só que Davi começou a se abalar muito por conta da perseguição de Saul. A gente vai ver durante o livro de 1 Samuel isso, e ele estava muito abalado. Mesmo tendo a amizade de Jonatas, falando para ele, olha, eu estou com você, né, vou todo do seu lado, mesmo sabendo que o povo amava ele, gostava dele, ainda assim ele estava sofrendo muito. Porque aquele que ele admirava também, ele gostava muito de Saul, ele queria ter paz com Saul, era o rei dele, queria matá-lo. Então ele vai ficar muito incomodado, muito angustiado com isso. E talvez para a gente pode ser estranho, quando a gente está acostumado a ver aquele rei Davi, que unificou junto com Deus Israel, tornou as 12 tribos novamente uma só, foi forte, tirou Israel daquele período dos juízes, né, um período onde Israel só sofreu nas mãos dos filisteus e de outros povos, para uma Israel forte, que vai entregar para o filho dele, Salomão, uma Israel forte. Então, pode parecer estranho, mas eu acho que é bom a gente ler sobre isso, sobre Davi, para a gente ver o que pode acontecer com a gente se a gente não se aproximar de Deus. Algumas características importantes para a gente pensar sobre Davi. Normalmente, quando Davi estava próximo do Senhor, ele queria saber o que o Senhor desejava dele, ele lia a palavra do Senhor, ele meditava, tanto que Salmo 19 fala disso, que ele meditava nas leis de Deus, ele se entregava ao Senhor. Mas quando Davi não estava bem, o que ele fazia ele fazia o que ele achava mais certo a se fazer naquele momento. E lembrava muito o período dos juízes, que os homens faziam o que achavam mais certo a se fazer e não se guiavam pela palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente não vai ver durante esse período de Davi, que ele está afastado, ele está fugindo de Saul, a gente não vai ver ele falando, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Não. Ele vai agir e vai falar, já que eu estou sofrendo, Davi pode me matar, eu vou ver com os filisteus. Eu vou partir para outro caminho. Eu vou agir assim. Davi vai olhar para a espada de Golias, que não adiantou contra ele. Um jovem com uma funda, com uma pedra, ele vai falar, dá essa espada para mim, ela pode ser importante para o sacerdote. Confiar mais na espada de Golias do que de Deus até. Então, Davi não estava bem nesse período. E no capítulo 25 de 1 Samuel, a gente vai refletir um pouquinho nos versículos, acho que é importante a gente ler, tá? A gente começar do versículo 2, a gente vai ver essa história e refletir um pouquinho mais sobre alguns aspectos depois de entender ela. Vamos ler primeiro 1 Samuel 25, versículo 2 ao 13. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 até o versículo 13 primeiro. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail,
o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens. Cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então até aqui a gente percebe que Davi estava em outro lugar, ele não estava junto agora do seu rei, como ele vivia anteriormente, era um dos homens fortes do rei. E há algum tempo a gente já está vendo que Davi ele está tendo que procurar por comida, ele está pedindo para algumas pessoas, ele está vivendo em alguns lugares e com alguns homens, mais ou menos 600 mais ou menos homens, que a gente vê. E aí do versículo 2 do capítulo 25 de 1 Samuel em diante, a gente leu até o 13, fala que ele chegou até um lugar onde tinha esse homem Nabal, que era próspero, homem próspero, tinha bastante bens, ele fala aqui a quantidade de animais, e os homens de Davi conviviam com eles ali. E o que acontece? Os homens de Davi protegiam de certa forma os de Nabal, porque as pessoas tinham medo de Davi e seus homens, então enquanto ele vivesse por aquele caminho, as pessoas não iam atacar outros povoados, ainda mais com Davi naquele lugar. Então, eles tinham um bom convívio, Davi comenta, que até os homens de Nabal, além de serem bem tratados pelos homens de Davi, eles, de certa forma, tinham uma segurança com os homens de Davi ali. Então Davi pensa, olha, fiquei sabendo que eles estão fazendo banquete, seria interessante, subam lá. E é interessante, ele chama 10 moços, ele nem pega os homens mais duros, talvez, pega uns jovens, fala dessa forma, ele fala assim, fala que o seu filho Davi está pedindo, né? É interessante essa forma como Davi está falando, uma forma humilde. Ele não está sendo duro, ele fala, vamos tentar ir com jeito para falar com esse homem, né? Pelo que a palavra fala, ele já era reconhecidamente um homem, ele fala que um homem duro nas palavras, a palavra que está aqui realmente é maligno, talvez a forma como ele lidava com as pessoas, dava para ver que ele era um senhor ruim. Então, vamos falar de uma forma tranquila, mostra que a gente está em paz, mas vamos pedir para ele. E eu acho interessante que os moços vão e fazem como Davi pediu. Eles realmente vão e falam com Nabal, olha, a gente está tendo uma boa relação aqui, e a gente achou interessante perguntar se o senhor não teria nada para os seus homens, né, e para o seu filho Davi. E quando eles falam, os homens estão esperando, né, a resposta de Nabal, e Nabal, como um homem mau, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes tem pessoas como essas, como Nabal, ele vem de forma dura e fala, por que eu daria? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos hoje também fogem dos seus senhores. Então Davi tinha até explicado para ele o que estava acontecendo, a situação dele, de estar fugindo de Saul. E quando Nabal fala daquela forma dura e fala, eu não vou tirar o pão dos meus tosqueadores, não vou tirar o meu pão para dar a esse homem. Ele tinha todo o direito de falar, olha, não temo se for o caso, né? Falar de forma mais branda, mas a palavra fala que ele foi duro na forma de falar. Eu acho que de certa forma, como Davi escutou, feriu o ego de Davi.
ele lembrar que ele estava fugindo do seu senhor, de Saul, ele lembrar da forma como ele falou de Davi, a forma como ele falou, parecia que estava menosprezando aqueles homens, estavam sendo bons ali. E eu acredito que Davi ficou com o ego, com o coração dele bem ferido quando ele escutou a mensagem de Nabal. Mesmo que ele tivesse todo o direito de falar, eu não vou dar, mas a forma como Nabal falou mexeu com Davi. Davi era um homem de guerra. Lembra? A cada batalha que Davi ia, às vezes Davi não só nem vencia a batalha, ele vencia muito mais homens do que era necessário vencer. Para se casar, eram tantos homens. Davi vencia 2 vezes mais homens para conseguir, como ele conseguiu, a mão da filha do rei, a mão de sua esposa. Então Davi era um homem valente e agora, talvez mexido com esse poder que ele tinha também, além de ter ficado bravo com Nabal, ele pode ter pensado, ninguém fala assim comigo. Cinjam as suas espadas, ele fala, e 400 homens falaram, estamos com você. A ideia é de realmente eles pegaram a espada, nós vamos descer, e ele vai ver o que vai acontecer agora. Dá para imaginar um Davi assim, quando nós olhamos para 2 Samuel, para o Davi antes daqui, um jovem humilde que levava comida para os irmãos no exército, que cuidava das suas ovelhas, que quando aquele gigante falou aquelas coisas, aquele gigante, no caso, aquele homem grande falou aquelas coisas, Golias, ele só olhou e falou, eu venho com a força do Senhor. Só isso. E não com a minha força. Agora um homem que está falando, cinjam as suas espadas. Vamos lá. É interessante que a palavra também falou que Nabal tinha uma esposa. Diferente dele, uma mulher, como ele fala no versículo 3, né? Sensata. Além de formosa, sensata. E a gente viu até aqui no versículo 13 que ela não apareceu na história. Nabal foi quem tratou diretamente, isso seria normal de se acontecer. Nabal trataria com Davi. Mas olha a relação que Davi agora está tendo com as pessoas que, querendo ou não, são da família de Davi, são das tribos. Ele era Nabal era da família de Caleb. Mas os versículos continuam. Vamos refletir um pouco mais. Agora dos versículos 14 até o 24, mais ou menos. Versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Versículo 18. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Versículo 20. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Até aqui por enquanto. Então observem que o homem, um dos homens de Nabal, falou, preciso falar com Abigail. O mal está para acontecer, ela pode fazer alguma coisa.
E ele conta tudo o que aconteceu, eu acho legal, ele reforça novamente. Os homens de Davi foram bons com a gente. Eles nos trataram bem. E aí o nosso Senhor foi e expulsou eles daqui. Então realmente Nabal foi muito duro. A forma como ele falou, e ele, de certa forma, ele fala, né? Retirou esses homens daqui, da forma como fez. Eles não era para ter feito isso com eles. E ela entendia quem Davi era, os homens de Davi, ela falou, olha, você precisa fazer alguma coisa, porque alguma coisa, o mal está para vir sobre a casa do seu marido, sobre a nossa casa. No caso, todos em geral, dá para se dizer assim. A palavra falou que ela era sensata e a gente vê que realmente era. A palavra não fala que ela era sensata pelo que ela falava, mas como ela agiu. Ela pegou ali, pensou, vou tentar fazer alguma coisa. Ela não contou para Nabal, mas pegou ali os alimentos para levar para Davi e falou, vai indo pelo caminho e eu vou indo atrás. E é interessante porque a palavra revela novamente como Davi estava. Davi estava muito chateado, ficou muito bravo com o que aconteceu. Ele deixa bem claro, Nabal me tratou, né, eu tratei ele bem, ele me tratou mal. Essas coisas são importantes para a gente refletir, porque às vezes a gente se sente assim. A gente sente que a gente, de certa forma, não está fazendo alguma coisa errada, e quando alguém trata a gente mal por uma coisa boa que a gente está fazendo, a gente se sente injustiçados e pode ficar com o coração chateado. Isso pode acontecer com a gente. E a palavra está falando para a gente refletir no que Davi está passando. É interessante, por quê? Quando Davi está falando, uma outra coisa que ele fala é como se fosse uma promessa de que ele faria mal para Nabal. E é para que todos aqueles homens. Então Davi está querendo fazer realmente, tirar a vida daquelas pessoas. Imagina tantas pessoas que estavam ali e não fizeram o que Nabal fez, mas vão pagar pelo que Nabal falou. A gente acabou de ver um dos homens que ele não estava de acordo com a resposta de Nabal, tanto que ele foi falar para Abigail. Olha o que o pecado pode fazer com a gente. A gente chegar a ficar com tanta raiva que a gente achar que todos os outros também merecem sofrer por conta de uma pessoa. Eu não gosto de determinada pessoa da minha rua, vizinho, daquela família toda, porque você não se dá bem com uma pessoa daquela casa. Não é com todos. Mas fala, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou bater naquela casa e evangelizar porque eu não me dou bem com aquela pessoa. E as outras pessoas da família? Davi está colocando todo mundo junto aí. E mesmo assim, é interessante que a palavra não permitia isso que Davi quer fazer. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas essa mulher, ela está tentando fazer algo. Ela percebeu que o que está para acontecer com a casa dela não vai ser boa. Não vai ser boa coisa. Então ela vai vindo pelo caminho, vai observando, até chegar em Davi. E o versículo 23, quando disse que ela se apressou e desceu do jumento, ela já se prostrou com o rosto em terra. Vamos ver, fiquem com essa imagem na cabeça. Essa mulher, ela não fez nada de errado para Davi, mas ela já se jogou com o rosto em terra antes de começar a conversar com Davi. Isso é importante. Vamos continuar lendo do versículo 24 em diante. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão de tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este arrojará como se a ativasse da cavidade de uma funda. Atirasse da cavidade de uma funda. 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem
que tem dito a teu respeito, e te houvera estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o teu haver, e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não terias ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que eu vi a tua petição, e a ela atendi. Então, ela preferiu conversar com ele, e é interessante, observem quantas vezes aparece a palavra ela chamando ele de Senhor e se colocando como servo. Por que eu acho isso significativo? Porque da mesma forma que Nabal era próspero, abastado, ela era esposa dele. Ela poderia olhar e falar: quem é Davi? Nós temos poder, nós temos comida à vontade, nós temos poder de certa forma e também somos fortes, vamos preparar aqui, nós não vamos abaixar a cabeça para Davi. Ela poderia ter pensado assim, mas não foi o que ela fez. Ela tanto chamou ele de senhor, como se colocou como serva dele. Outra coisa importante, não foi ela quem pecou, mas ela fala: perdoa a iniquidade de sua serva. Ela se colocou à disposição, se colocou no lugar de seu marido e falou: eu me coloco à disposição do Senhor e que o Senhor perdoe o que eu estou fazendo. Será que a gente faria isso? Pelo menos por nossas famílias? Alguma dificuldade que a nossa família fizer, a gente se colocar para resolver uma situação quando alguém da nossa família não está conseguindo resolver? Tentar ajudar de alguma forma e até ajudar a conversar com alguém a respeito de alguma causa? Conversar com a pessoa que não está fazendo bem? Será que a gente faria isso? Ou será que nós agiríamos aliados ao poder que a gente acha que tem? Ou será que a gente não teria forças para resolver um problema como esse? Um problema difícil para se resolver. Então, acredito que a maioria das pessoas tinham medo de Davi, sim. Não era simples, ele era um homem que estava com o Senhor e que estava vencendo as batalhas que ele estava lutando. Mas que interessante, né? Essa batalha ele não vai vencer. Ele não está com o Senhor. E uma mulher, só com as suas palavras, vai vencer Davi. Tanto que ele mesmo fala aqui, que ele falou: bendita é você, bendita és tu. Interessante, porque anteriormente a isso, ela foi clara com Davi. Ela foi amorosa, mas falou: o que você vai fazer não é bom. E eu vim aqui para evitar isso. O Senhor me colocou no seu caminho para que você não faça o que é errado, Davi. Acho interessante que ela foi clara, ela foi verdadeira. Ela não ficou rodeando só, elogiando e mente. Não, ela falou a verdade. Você não está agindo bem, pensando dessa forma. Imagina, ela está olhando para Davi, um dos homens fortes do exército de Israel, e falando isso para ele. Com respeito, mas falando para ele a verdade. E como eu já comentei, a gente já leu, ele fala: você é bendita, mulher. Deus colocou realmente você na minha vida para que eu não fizesse mal ao que eu estava para fazer. Ele mesmo deixa bem claro: não ia restar nenhum homem de Nabal e dos seus homens. Eles matariam todos os homens. E talvez faria mal também com Abigail. No mínimo, como ela ficaria. E as outras mulheres do povo, as crianças. Davi não agiria bem. E ele realmente reflete sobre isso. Quando uma pessoa não está bem com o Senhor, como ela age, mesmo que ela seja uma pessoa como Davi. E com uma pessoa que às vezes só aparece aqui em outros momentos, sendo citadas e mais para frente, mas de maneira simples. Quando está com o Senhor, age de uma forma tão mais prudente. Mas porque está com o Senhor. Não sei como a gente agiria numa situação dessa. Sabendo que é uma situação super difícil que está para acontecer com a nossa família, eu tenho que fazer algo. Será que a gente talvez não ficaria do lado da pessoa que não está agindo bem, por orgulho, assim por diante?
Será que a gente não teria medo, talvez não gostaria de não, talvez acharia melhor não agir, ficasse tão angustiado, que ficasse reclamando, murmurando com o Senhor? A gente não vê aqui no momento, falando que Abigail ficou murmurando. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Me deu um marido como esse, olha agora o que está acontecendo comigo. Não, pode falar que ela não falou nada, ela só foi e agiu. Agiu. É interessante. Provavelmente ela já agia muito bem, porque aquele homem foi para falar com ela. Sabia que ela poderia fazer alguma coisa de alguma forma. E que bom que Davi encontrou uma pessoa como Abigail na vida dele. Porque Davi realmente estava um pouco imparável aqui. Ele estava agindo sempre como ele queria. É muito triste. Pessoas já morreram por conta de Davi até aqui. Sacerdotes morreram por conta de Davi também. E ele sabia disso. Porque ele agiu, ele foi e mentiu lá para os sacerdotes. Não fez nada quando viu aquele homem de Saul. E depois eles pagaram pelas coisas que aconteceram, pelo que Davi ter passado para eles. Nem imaginavam que Davi estava mentindo, mas acabaram morrendo nas mãos de um homem injusto, como Saul, é verdade, naquele momento, mas Davi mesmo sabia que ele tinha sido culpado de certa forma, por conta de ter feito as coisas que estava fazendo. Mas ainda assim ele continuava perseverando no erro. Se mantendo de certa forma, tá bom, eu estava fazendo algumas coisas boas. Mas ele não estava tão confiante na promessa de que ele seria o rei assim. Porque estava com medo de morrer. Tanto que a gente vai ver isso. Não é só o fato que ele respeitava Saul, ele tinha medo de morrer. E o Senhor tinha falado para ele, você vai ser rei. E às vezes a gente acontece isso com a gente sabe qual é o objetivo de Deus, é que a gente viva com ele nos céus. Então, como a gente já comentou hoje na aula, estando na igreja do Senhor, a morte não pode fazer nenhum mal com a gente, se a gente estiver com o Senhor. Mas às vezes a gente não vai pensar assim, a gente vai ficar frágil por alguma situação, a gente vai ter que ser relembrado pelas pessoas da nossa família, ser relembrado pelos nossos irmãos, de que, olha, não, vamos lá, você precisa acordar, você precisa agir. Não é assim, você não pode fazer dessa forma, Davi. Você não pode fazer dessa forma e assim por diante. Com a gente vai precisar ser lembrado. E que bom que o Senhor faz isso com a gente, por isso que a igreja é tão importante. Por isso que nossas famílias são tão importantes para a nossa vida. Mas vamos refletir um pouquinho mais. Tem algumas coisas que eu não comentei ainda aqui, mas eu quero tirar de lição. Uma das coisas que a gente vê na vida de Davi aqui é a ideia de se vingar. Algumas vezes o nosso coração tem esse sentimento, de quando alguém faz algo com a gente fica pensando que o se vingar não é uma coisa ruim. Só estou me vingando. Tal pessoa tratou a gente de tal forma. A gente não quer só, às vezes, falar assim, não, eu prefiro, nesse momento que eu não estou bem, me afastar só um pouquinho, orar mais para me estabelecer. A gente fica pensando em se vingar da pessoa. Quando eu ver a pessoa, não vou falar com ela, não vou cumprimentar ela direito, ou vou agir da mesma forma que ela agiu comigo. Será que Davi sabia que se vingar era errado? Ele sabia. Ele falou que ele meditava na lei, não é? Levítico, capítulo 19. Vamos lá. Davi conhecia a lei. Versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Esse capítulo é incrível porque ele fala sobre amor para com todos, desde o estrangeiro quanto os seus irmãos israelitas. E olha o versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha como é forte esse versículo. Amarás o teu próximo. Os dois ainda eram israelitas. Vinham do mesmo homem que Deus deu as promessas lá atrás, Abraão. E ele sabia, mesmo que não fosse, não deveria se vingar mais, como ele fala aqui, amarás o teu próximo. Não se vingarás. Davi sabia o que deveria fazer. Mas Davi estava coberto pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades saciadas, naquele momento de saciar a ira. Outra coisa importante, além de vingança, algumas vezes a gente vai se irar. Tem coisas que deixam a gente indignados mesmo, coisas que não são boas, a gente fica chateado e fala, não quero me aproximar disso, isso não é uma coisa que eu quero. Jesus ficou assim, quando viu o que aqueles homens estavam fazendo no templo, ele não gostou. Em outros momentos também, quando os homens falaram que ele tinha parte com o inimigo, ele falou, como assim? Não, eu estou com o Senhor. Deixou bem claro para eles sobre a blasfêmia que eles poderiam estar cometendo. Então o Senhor
Jesus também mostrou, Deus também se irou. A gente pode às vezes se irar. Mas o problema é o que a gente faz com a nossa ira. Diversos versículos falam sobre isso pra gente. Às vezes a gente não fica só irado com as pessoas que fazem algo com a gente. Às vezes a gente fica irado porque a gente fica como crianças, que não está recebendo o que a gente quer. E ficamos batendo o pé. Ah, porque a minha vida não é do jeito que eu quero. E fica irado com isso. Ah, porque o outro pode ter uma família grande e eu não tenho ninguém. E fica irado com o Senhor por isso. Esse tipo de ira não é justa. Olha para Jó, quando perdeu tudo. A palavra não fala que ele ficou irado e começou a quebrar tudo. Às vezes a gente deve ficar se perguntando como é que Jó pode ter tanta paciência e confiar tanto no Senhor depois de perder tudo. Mas a palavra não fala que ele ficou irado naquele momento com Deus. Ele teve a oportunidade de refletir sobre a vida dele. Acho interessante porque o Senhor também é assim com a gente. Mesmo quando ele fica chateado, fica frustrado, fica chateado, fica irado com a gente pelos pecados que a gente comete, ainda assim ele é longânimo com a gente. Diversos salmos falam sobre como o Senhor é paciente e longânimo. Quem somos nós para achar que a gente tem um direito diferente de Deus, que não fica irado e ainda dá oportunidades, e achar que nós devemos fazer, se vingar ou fazer o mal contra alguém só porque a gente está chateado? Quem dá esse direito pra gente? Deus não dá. Ele fala pra gente ser pacientes em alguns momentos. Acho interessante que às vezes a gente, quando uma pessoa tem uma dúvida da Bíblia, e às vezes a gente tá falando com aquela pessoa, a pessoa tem uma dúvida, às vezes a gente fica paciente com aquilo, e fala, não é possível que você não está entendendo. A palavra é tão boa, que lá em Judas ele fala, seja paciente com os que estão em dúvida. Seja paciente com eles. Entenda esses irmãos que ainda não estão amadurecidos. E ela ainda vai mais além. Não tenha raiva, não se vingue. Não faça isso. Ame com orações. Ame não fazendo mal. Acho interessante a ideia de que às vezes as pessoas ficam difamando umas às outras, falando coisas que não são boas para se vingar. Mas a palavra fala que mesmo naquela história do arcanjo Miguel com o diabo, ele deixou para Deus. Deixa que Deus resolve essa questão. Eu não vou, de nenhuma forma, proferir uma difamação, nem mesmo contra Satanás. E às vezes a gente contra pessoas que são como nós difamamos, ficamos bravos, precisamos de uma oportunidade de se vingar. Quando isso não é do Senhor, não provém do Senhor de forma alguma. Outra coisa importante, saber resolver conflitos. Esse texto mostra pra gente. Às vezes a gente está com tanta vontade de resolver um conflito, tão irado ou amargurado, que a gente quer resolver da nossa forma. Ou quando a gente às vezes acha que não foi justo, a gente quer resolver da nossa forma. E a palavra mostra que, claro, o que Davi estava fazendo não era bom. E Abigail sabia disso, mas o que ela falou, precisamos resolver o problema. E não gerar um novo problema. Se ela se irasse quando Davi tratasse ele talvez de uma forma mais ríspida, seria um novo problema agora. Além dos homens, talvez as mulheres também pagariam do povo de Nabal. Talvez não, mas talvez sim. Ela preferiu falar com jeito. Acho interessante, se a gente for lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 14. Pode ser do versículo 13 e o versículo 14. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Versículo 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Quando a gente abre o caminho para mais problemas, ao invés de saber, não, como é que eu posso fazer para resolver esse problema? Se prepare. Se você não quer resolver realmente o problema, só quer descontar, só quer, de certa forma, prevalecer a sua palavra, saiba, mais problemas virão. Talvez é melhor realmente agir como Abigail. E falar, olha, vamos conversar melhor sobre o que está acontecendo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? O problema é com uma pessoa da minha família. Como é que eu vou chegar e deixar bem claro que realmente a pessoa da minha família errou? Como é que a minha esposa vai se sentir? Como é que meus filhos vão se sentir se eu realmente falar que eles estão errados? Eles vão ficar chateados comigo. Não. É a verdade. Se eles erraram, é a verdade. Vamos resolver o problema, deixando bem claro, realmente aquela pessoa errou, mas acho que você também está errando nessa parte. Por que a gente não resolve isso? Acho que na igreja isso é ainda mais importante.
Porque muitas vezes na igreja, quando surge um problema, às vezes para prevalecer a nossa palavra, ou às vezes porque a gente está incomodados, a gente não escuta o outro lado e fala, não, tudo bem. Mas não é bem assim que a palavra fala. Vamos estudar juntos sobre isso, vamos orar juntos sobre isso. Para o Senhor dar a verdadeira reflexão sobre esse texto. Às vezes não, a palavra está falando isso, se você não enxerga, aí é problema seu. E é triste isso, não é assim. A gente afasta as pessoas. Outra coisa, além disso, a prudência de Abigail, que a gente viu também. A gente sabe da importância de ser prudente. Provérbios 27, versículo 12, fala isso. Bem importante. Ela era uma mulher prudente, pensou e agiu antes de resolver aquela situação tão difícil. E foi bom mesmo. Davi se sentiu acolhido ali. Não se sentiu um homem afrontado também por Abigail. E eu acho que é mais fácil mesmo, irmãos. Quando a gente vai agir e corrigir alguém, a gente acolher aquela pessoa, saber que a gente não está querendo simplesmente punir ela. Não é isso, de forma nenhuma. Mas que nós estamos ali para poder ajudá-la, porque mais para frente é ele que vai me ajudar. É ele que vai me ajudar a ver, talvez, o argueiro que estava no meu olho eu não estava vendo. Outra coisa que eu acho que muitas vezes o mundo diz que é uma coisa ruim, mas que Abigail fez. Que o mundo pode olhar e falar, por que fazer isso? Abigail se colocou e falou, perdoa a transgressão da sua serva. E pode parecer para as pessoas lá fora olhar para essa história e falar, por que essa mulher fez isso? O marido dela era mau? Aqueles outros homens também não fizeram nada? Por que Abigail tinha que fazer alguma coisa? Por que ela não poderia olhar e falar, ainda bem que ele avisou antes, dá tempo de eu fugir? Por que ela não fez isso? Por que ela não pensou, não, olha, meu marido é ruim, e assim por diante, você também é ruim? E assim, não, por que ela se colocou à disposição de pedir perdão por algo que ela não fez? Talvez para muitas pessoas seja, para que fazer isso? Por que alguém faria isso? Já pararam para pensar que o que Abigail fez foi a mesma coisa que outro homem fez? Por todos nós. Outro homem, claro, que é mais do que um homem. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Vou ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Abigail fez foi algo que o Senhor Jesus faria por nós. Ela fez pelo marido dela, pelas aquelas pessoas, ela preferiu pegar sobre ela aquela iniquidade e falar, ó, Senhor, perdoa a iniquidade deles, em meu nome, né? Tá aqui as coisas que Nabal não quis trazer. E achar que isso é uma coisa boba, que a gente não deveria fazer uns pelos outros, é falar que Jesus também fez uma coisa boba da mesma forma. O que Jesus fez é incrível. Ele preferiu pagar pelos nossos pecados, e ele não mereceu nada mesmo. Abigail, ainda assim, era uma mulher como nós, pecadora também, que pecava, tinha suas dificuldades. Jesus, não. Mas Jesus, mesmo não tendo pecado em nada, ele falou, eu tomo os pecados de vocês e me apresento como cordeiro para a salvação. O papel de Abigail é muito bonito, se colocar assim pela família. Será que nós estamos dispostos a fazer isso por nossas famílias? Ao invés de falar, como o homem, a esposa que tu me destes pecou. Fala, Senhor, perdoa pela nossa fragilidade, eu não ajudei a minha esposa nessa parte. Talvez não acompanhei bem ela no que eu deveria ter acompanhado. Senhor, nos perdoa, porque meu marido não estava atento, eu acabei não alertando ele sobre alguns perigos também, que poderiam acontecer. Senhor, perdoa os nossos filhos, porque a gente não estava acompanhando tão bem como a gente deveria ter acompanhado. E não, Senhor, eu fiz de tudo e meu filho não é bom. O Senhor continue ajudando os meus pais. Eles têm se esforçado, eu acho que eu não tenho agido tão bem, eu não tenho talvez sido tão aberto com eles. Nos perdoe por não estar sendo uma boa família, ao invés de os perdoe, porque eu sou bom, mas a minha família não é boa. Será que a gente às vezes não pode fazer isso?
Não estou falando para a gente inventar um pecado nosso, mas às vezes a gente entender que todos nós somos falhos. E todos nós precisamos correr para Deus prudentemente. Foi isso que Cristo fez. Ele correu para Deus e falou: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E a vontade do Senhor era que ele morresse por cada um de nós, pessoas que ele nem estava ali naquele dia. E da mesma forma é pela sua igreja. Então, eu gosto muito do exemplo dela, de mesmo não sendo alguém ungido para ser rei no futuro, mesmo de muitas vezes não apareceu o nome dela, ela demonstrou que ela era prudente, porque ela estava com o Senhor, ela respeitava os caminhos do Senhor, ela sabia o que o Senhor achava que era certo, o que era errado, por isso ela corrigiu Davi. Agora imagina se ela não conhecesse a palavra do Senhor, o que era certo, o que era errado, ela não agiria assim. E que a gente possa ser como ela, tanto homens quanto mulheres possam ser como ela. A gente possa se alegrar de saber que pessoas já prefiguravam o que Jesus seria para a gente. Aquele que receberia os nossos pecados, seria pisado, afligido, mas ia até o final, por amor de Deus, pelo amor do Pai. Porque esse é o caminho verdadeiro, o Pai. Eu agradeço muito pela oportunidade, irmãos. Realmente aprendi muito podendo trazer essa mensagem para vocês. Agradeço em nome do Senhor, porque faz com que a gente cresça cada vez mais, estar juntos assim. Que a gente agradeça sempre a Deus por poder estar juntos assim, como igreja. As dificuldades, em casa também tem dificuldades. Aqui, ainda assim, nós temos agora uma coisa para se alegrar, que é Cristo Jesus. Por isso que nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Então, vamos se alegrar com a igreja do Senhor, pelas pessoas que Ele nos deu. Não vamos olhar para a igreja como aquela pessoa pecadora da igreja. Nós somos igreja, todos juntos. Quando pedimos perdão, vamos lembrar que estamos lembrando que nós fazemos parte da igreja. E não que aquela pessoa é afastada, ela é da igreja, mas ela que é a pecadora e não a igreja. Todos juntos precisamos nos ajudar. Se aquela pessoa se mantém no pecado, é o momento da igreja agir para poder ajudar. Fazemos todos parte de uma família grande, a família de Deus. Que a gente possa pensar nisso quando pensarmos nesses exemplos que Deus quer para a gente. Obrigado pela oportunidade, irmãos.